Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor brasileiro. Esse aqui é o 23º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo e hoje a gente vai falar sobre o Canadá, uma potência econômica, uma potência social, enfim, um país absolutamente desenvolvido, um dos melhores países para se morar nesse planeta Terra. E lembrando que a gente sempre divide, o vídeo em duas partes. Primeiro a gente fala um pouco sobre o país, mas bem brevemente mesmo, só para a gente situar em relação ao país, em relação à cultura, política, economia. E na sequência a gente fala bastante sobre a seleção de futebol, que é de fato o foco desse vídeo, o foco dessa série, falar sobre como a seleção de cada país chega para essa Copa do Mundo, como foi a preparação, quais são os jogadores titulares, qual é o histórico, como foi a classificação para a Copa do Mundo, enfim, as conquistas e tudo mais. Então a gente começa colocando na sua tela, primeiro, esses dados políticos, econômicos, sociais, justamente para a gente dar uma pincelada. Então, de todos esses dados que você já está vendo na tela, eu não vou falar de todos, evidentemente, porque você já está visualizando, mas alguns deles chamam minha atenção, Então, por exemplo, você sabia que o idioma oficial, ou que os idiomas oficiais são o inglês e o francês? É uma curiosidade, Geralmente os países têm um grande idioma, mas no Canadá é super comum todas as pessoas falarem tanto o inglês quanto o francês, e aí, claro, por uma questão histórica, de colonização e tudo mais, aí a gente pode mergulhar, na história do Canadá. É um país que é um dos maiores do mundo, territorialmente falando, mas uma grande faixa do país não é habitada, justamente porque a região em que está localizada acaba fazendo com que grande parte do país seja um gelo, Não existe vida ali, realmente boa parte da população do Canadá mora ali no extremo sul, digamos assim, em grandes cidades como Montreal, Ottawa, Quebec, enfim, Vancouver, Toronto, e acabam se distribuindo nessas regiões, Tanto é que é um país com só, entre aspas, 38 milhões de habitantes, sendo que, se eu não me engano, é um dos 5 maiores países do mundo, territorialmente falando. E o Canadá tem o 9º maior PIB do planeta, a 9ª maior economia do mundo, e isso reflete em outros dados, como por exemplo o IDH, é o 15º melhor do mundo, então de fato é uma das nações mais desenvolvidas do planeta, e o Canadá está de parabéns aí em todas as questões sociais, políticas, econômicas, realmente é um país de primeiríssimo mundo. E agora a gente passa a falar justamente da seleção canadense, que é o foco aqui desse vídeo, essa seleção que tem alguns bons valores, jogadores de destaque em algumas ligas, principalmente europeias, e é justamente a segunda participação do Canadá em Copas do Mundo, Só participou uma vez lá em 1986 e tem 2 conquistas no currículo somente, 2 Copas de Ouro da CONCACAF, uma de 1985, justamente naquela geração que disputou a Copa do Mundo em 86, e em 2000. Na única oportunidade que eles participaram da Copa do Mundo, eles não passaram da primeira fase, mas chegam como primeiro lugar no octógono, entre 8 seleções aí aqui na América do Norte, e América Central, para essa segunda Copa do Mundo, essa segunda participação deles em Copas, E a gente observa aqui no ranking FIFA, os caras são o 41º selecionado, Realmente não tem uma seleção de brilhar os olhos, provavelmente caia na primeira fase, fique em último no grupo, porque de fato não é a seleção mais talentosa, pelo menos desse grupo, Muito difícil o Canadá ficar ali, pelo menos em terceiro, Vai disputar com o Marrocos, mas o Marrocos tem jogadores até com mais peso, do que o próprio Canadá, embora de novo a gente ressalte alguns bons valores aqui dessa seleção do Canadá. Então a gente vai te mostrar jogador por jogador da seleção do Canadá, lembrando que a gente faz um recorte dos últimos jogos, pega os jogos mais importantes e vai colocando jogador por jogador do 1 ao 11 para você acompanhar aqui na tela. Então a gente começa a partir de agora. Então o goleirão, o Milan Borjan, ele joga no Estrela Vermelha da Sérvia e tem 35 anos, jogador muito experiente. E o sistema defensivo, na verdade, é composto aí por um 3-5-2, esse é o esquema tático mais usado pelo Canadá, e é uma seleção que tem 25,6 anos de idade aí, de média, pegando todos os jogadores do plantel. Então, começando a falar aqui dos defensores de linha, o Alistair Johnson joga no Montreal, time local, tem 24 anos. O Steven Vitória joga no Desportivo Chaves de Portugal, tem 35 anos, também um jogador absolutamente experiente, para não dizer velho, porque 35 anos para zagueiro realmente é uma idade muito avançada, para o goleiro acho que não faz muita diferença, mas para o zagueiro, para um zagueiro, acaba
fazendo diferença, principalmente se pegar um jogador ali de velocidade, né? E fechando essa linha defensiva, a gente tem o Kamal Miller, que joga também no Montreal e tem 25 anos. E aí a gente começa a falar dos meio-campistas, né? São 5 jogadores nessa região do campo. A gente começa com Stephen Eustáquio, joga no Porto, 25 anos. Na sequência a gente tem o Sam Adekuji, joga no Ataspor da Turquia, tem 27 anos. A gente tem também o Junior Hoilett, ele joga no Reading da Inglaterra, já tem 32 anos. E fechando os últimos 2 jogadores aí do meio-campo da seleção canadense, o Tajon Buchanan, ele joga no Clube Bruges da Bélgica, tem 23 anos, jovem jogador, e aí um dos maiores destaques dessa seleção, né, o Alphonso Davies, joga no Bayern de Munique, tem só 22 anos, uma grande promessa aí do futebol canadense, e ele tem 12 gols em 34 jogos pela seleção, né, já é o 9º aí com mais jogos pela seleção mesmo sendo muito jovem, né? E no ataque a gente tem 2 jogadores, o Cili Larin do Clube Bruges, ele que tem 27 anos, inclusive é o artilheiro dessa seleção, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os destaques, e fecha o ataque aí com Jonathan David, ele que joga no Lille, tem 22 anos e ele é o 2º maior artilheiro da história da seleção com 22 gols em 34 jogos, uma média muito boa, né? Ele só fica atrás, inclusive, do seu companheiro, né? Do Cili Larin, que é o outro atacante do time. E quem comanda essa seleção é o John Hedman, 47 anos, é inglês e treina essa seleção aí desde janeiro de 2018, então pegou um ciclo completo de Copa do Mundo, né? Lembrando que o Canadá não participou da Copa do Mundo de 2018, então ele assume, né, antes daquela Copa do Mundo de 2018 e faz um trabalho aí de 4 anos, quase 5, né? A gente já está em novembro, né? Então em janeiro de 2023 ele completa 5 anos sob o comando da seleção do Canadá. E agora sim a gente coloca sempre 2 destaques aqui no nosso vídeo, né? A gente sempre fala do craque do time e também do artilheiro, né? Então o craque é justamente o Jonathan David, né? Joga no Lille da França, 22 anos. E, como a gente mencionou, é o 2º maior artilheiro da história da seleção com 22 gols em 34 jogos. Impressionante o que ele tem feito aí pela seleção, né? Porque só tem 22 anos e já é o 2º maior artilheiro, né? Impressionante esses números, né? Uma média aí de 2 gols a cada 3 jogos, realmente chama muito atenção. E o artilheiro, né, o Cili Larin, ele que é o maior artilheiro da história do Canadá, né, com 25 gols em 54 jogos, uma boa média também, né, uma média aí de, sei lá, 0,45 gols por jogo, mais ou menos, né, não fiz a conta aqui, tô fazendo de cabeça, mas é um desses grandes destaques aí do Canadá, então promete, né, dar certo trabalho aí no grupo, mas de novo, mesmo com esses números super interessantes, na maioria das vezes esses caras jogam Copas menos qualificadas, né, ali na CONCACAF, enfim, acaba enfrentando muitos adversários da América Central, enfim, que não tem muita tradição no futebol, então acabam fazendo muitos gols. E a gente finaliza aqui falando justamente do grupo, né, que faz parte do Canadá, tem também a Bélgica, a Croácia e o Marrocos, e finalizo aqui com o meu palpite. De fato, mesmo o Canadá vivendo aí, de repente, o melhor período da história, né, com esses jovens jogadores que são destaque em algumas grandes ligas, né, eu não imagino que o Canadá consiga fazer muita coisa nessa Copa do Mundo. Deve ficar em último, né? Deve perder inclusive posição para o Marrocos, que tem uma certa experiência em Copa do Mundo, né? E jogadores um pouco mais cascudos, digamos assim. Então esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, fala o que você achou aí da seleção canadense, né? Tem jogadores aqui que sinceramente eu via jogando, né? Como o Alphonso Davies, mas nem imaginava que era canadense, sinceramente, né? Claro que nas transmissões os caras sempre falam, né? Mas a gente nunca para prestar muita atenção. Então chama atenção, né? Alguns jogadores aí que a gente conhece do futebol europeu e que são canadenses, né? Jogam nesse país que não tem muita tradição no futebol e vai só para sua 2ª participação em Copas. Então é isso, eu fico por aqui. Um abraço e avante Brasil!